Salmo capítulo 37. Versículos 7, 8, 9. Como os nossos irmãos costumam dizer, o trecho, a perícope, né? O perícope está aí, né? O perícope está ali. Glória a Deus, ali, ó. Amém. Feliz de te ver aqui, viu? Diz assim: repousa no Senhor e espera pacientemente por Ele. Não se aborreça quando os outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam mal. O versículo 8. Evite a ira, rejeite a fúria, não se aborreça, e isso só leva o mal. O versículo 9. Pois os ímpios serão o quê? Os ímpios serão eliminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Tradução NVI. Glória a Deus. Irmãos, Salmo 37. É curioso porque assim, Davi, ele escreve o Salmo 37, ele já era avançado em idade. Se eu falar somente desses 3 versículos, ficaria incompleto. Vamos ler a partir do versículo 1, porque é uma reflexão que Davi ele fala não com Deus, mas nesse caso ele fala o quê? Uma palavra dirigida o quê? Para pessoas. E eu quero que você entenda algo nessa noite. Quando Davi escreve, já naquela circunstância, naquela situação, ele já tinha passado por N experiências. E uma das formas de nós aprendermos, é aprendermos o quê? Observando, tendo o quê? Um entendimento. Um conceito que antes eu quero falar para os irmãos, antes de começar a falar propriamente da palavra, o conceito de prosperidade. Por quê? Porque tem tudo o quê? A ver com o que a gente vai, com o que vai ser falado nessa noite, com o que vai ser ministrado. Por quê? Como assim o conceito de prosperidade? Se isso não ficar claro para nós, o conceito primeiramente de prosperidade, verdadeiramente o que é a prosperidade, irmãos, a gente não vai o quê? Conseguir dar sequência, a gente não vai ter o quê? O entendimento. Nós precisamos entender a primeira coisa aqui, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. A prosperidade de Deus não tem relação financeira, e eu vou falar para você por quê. Eu quero que isso fique bem claro. Amém? Está entendendo? Amém. Primeira coisa, nós temos que entender o quê? Por que não há relação? Nós temos o quê? Paz com Deus. Nós temos o quê? Um relacionamento com Deus. Eu ser próspero significa que eu tenho comunhão com Deus, que eu tenho paz com Deus. Significa que eu tenho paz o quê? Em meio a situações, em meio à guerra. Significa o quê? Nós sermos gratos pelo que temos. Você está entendendo isso, irmãos? Isso é você ser próspero. É você o quê? Ter comunhão, é você andar com o Senhor. O que é isso? É nós entendermos que ser próspero é termos as nossas necessidades satisfeitas em Deus. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Amém? Não são bens materiais. É engraçado porque isso é um conceito tão... Muitas vezes as pessoas se perdem tanto na questão da prosperidade porque associam diretamente a dinheiro. E é engraçado porque assim, prosperidade muitas vezes nós pensamos, a pessoa chega em casa, aquela bela casa, aquela casa grande, espaçosa. Não é isso. É você chegar na tua casa, seja ela qual for,
Seja uma casa simples, seja uma casa luxuosa, seja uma casa alugada, seja uma casa da maneira que for, mas é você entrar na tua casa e ver que a tua esposa, ver que o teu filho está lá à mesa com você, compartilhando da comunhão. Você está entendendo isso, irmão? Não são os bens materiais. Nós sermos prósperos significa o quê? Que nós temos as nossas necessidades satisfeitas, o quê? Em Deus. É eu poder me deslocar de um lugar para o outro, não importa se é de busão, não importa se é de carro simples, se é de carro novo, não. Mas é você ter a liberdade de o quê? Agradecer a Deus e chegar ao quê? A algum lugar. É você poder almoçar, irmãos, não importa. Ah, mas é uma comida cara. Ah, mas é uma comida simples. Irmãos, não importa, é você sentar à mesa, é o ato de você sentar à mesa, se alimentar e ter o quê? A sua satisfação plena em Deus. Isso é a prosperidade. Já tiveram situações na minha vida, irmãos, quando eu estava desempregado, que eu deixava a mistura, presta atenção, eu deixava a mistura para a janta. Simplesmente tinha um arroz. Eu não murmurava, porque eu tinha o quê? As minhas necessidades satisfeitas em Deus. Esse é o conceito o quê? De prosperidade. Por que eu estou falando isso? O versículo 1, Davi ele fala: não te preocupe por causa dos maus, nem tenhas inveja o quê? Dos malfeitores, ou em outras traduções, não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha o quê? Inveja dos perversos. Davi, ele escreve o Salmo 37, para os irmãos entenderem, é o que? É um poema. Verdadeiramente é um poema. Esse poema também é conhecido como acróstico. O que é isso? A primeira letra do alfabeto hebraico se refere-se ao quê? Ao versículo, por exemplo, 1 e 2. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Por exemplo, nossa letra B se refere ao quê? Terceiro e quarto versículo. O que é isso? Significa que esses dois assuntos estão quê? Ligados. Quando o par 1, 2, 3, 4 significa o quê? Que está falando exatamente da mesma coisa. Vamos ver, por exemplo, 7, 8. Repousa no Senhor, espera pacientemente por Ele. Não te preocupes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem mau. Olha o versículo 8. Refreia a ira, deixa o rancor, não te preocupes, falando do mesmo assunto. E quando Davi, ele escreve, ele observa o que? Ele viu muitas coisas acontecerem. E ele começa a falar, olha, não é para você ter inveja, ou se aborrecer, por causa daqueles, o quê? Dos perversos. Olha o versículo 2. Como o capim logo o quê? Secarão, como a relva verde, logo murcharão. A gente tem que entender uma coisa, irmãos. O alimento do homem mau não é o bem. O alimento do homem mau não é Deus, não são os princípios de Deus. O alimento do homem mau, ele não está preocupado com o próximo, ele não está preocupado em seguir aquilo que Deus deixou na palavra dele, não. Olha lá, como o capim logo secarão. Por quê? Porque o alimento dele não está o quê? Em Deus. É engraçado porque assim, a gente tem a tendência ao quê? A fazer o quê? Comparações. Irmão, isso é muito o quê? Perigoso. A gente tem um hábito muito ruim. É natural do ser humano, principalmente se nós estamos no mesmo ambiente, se nós estamos num ambiente comum, seja no trabalho, seja na igreja, nós fazemos o quê? Nós nos comparamos, seja o que for, irmão.
Quando a gente menos percebe, a gente se pega fazendo comparações. Só que uma coisa que nós precisamos ter bem claro é o quê? Não fazer comparações. A prosperidade, ela se refere à minha vida com Deus. É sobre mim e Deus, e não sobre mim ao próximo. Você está entendendo isso? Por que eu estou dizendo, irmão? Salmo 73, lá, Asaf foi um grande adorador do Senhor. Ele, diz a palavra que ele começou a fazer o quê? Comparações. Ele começou o quê? A olhar a situação, e ele fala, eu comecei a ver o quê? A riqueza dos ímpios, eu comecei a ver tudo que eles estavam conquistando. Diz a palavra que ele começou a olhar, e ele mesmo fala, os meus pés quase o quê? Se desviaram. Por quê, irmãos? Comparação. Você está entendendo isso? Você está entendendo que a área da comparação é algo muito perigoso, irmãos. É algo extremamente prejudicial. Sabe por quê? Porque são realidades diferentes. Você não sabe o contexto de vida da pessoa A, B. Você tem uma vida diferente. Todos nós somos diferentes em contextos diferentes. Nós precisamos ser o quê? O melhor para Deus. Você está entendendo isso nessa noite? Amém? Glória a Deus. E Asaf, ele começou a se comparar situações, e diz a palavra que ele mesmo falava a Deus, nem na morte, quando os ricos morrem, olha o que acontece, eles nem sofrem. Cuidado, irmãos, cuidado com comparação. Nós precisamos ser gratos a Deus, independente da circunstância, independente do problema. Nós precisamos o quê? Esperar. Eu vou falar de esperar. Eu vou falar o quê também? De confiar. Irmãos, você precisa esperar em Deus. Você precisa ter paciência e esperar em Deus. Olha o versículo, capítulo 37, o versículo 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá o quê? Aos desejos do teu coração. O que é isso? Deleitar-te no Senhor é você ter alegria, é você ser grato, ter alegria no Senhor, você ter alegria da salvação. Senhor, a situação está difícil, mas não importa, eu sou grato, porque eu tenho a alegria da salvação, eu tenho a alegria da vida eterna. Você está entendendo, irmão? Nós temos que ter a alegria. Primeiro, porque nós somos salvos, irmãos. E ele fala assim, deleita-te no Senhor. O que? Se alegra no Senhor. Se alegra no Senhor. E Ele o que? Atenderá, na NVI, atenderá aos desejos do teu coração. Quando a gente olha aqui, a gente tem que ter um entendimento que o verbo atenderá tem N traduções em português, no mesmo sentido, só que aqui, no original, atenderá significa entregar algo pessoal. Olha só, entregar algo pessoal. Pessoalmente, ele vem e entrega, ou seja, não é o que nós estamos pedindo. Eu vou pedir isso, eu vou pedir aquilo, eu vou pedir X, Y, que Deus ele vai me atender. Não é isso. E Ele atenderá o quê? Aos desejos do teu coração, às necessidades, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Sabe por quê? Porque mesmo antes de você falar, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que necessita. E interessante que Ele vem e entrega. Se Ele entrega, porque Ele entrega o quê? Algo que você de fato está o quê? Precisando. Você está entendendo isso, irmãos? Aleluia. Os irmãos estão quietinhos, porque estão prestando atenção. Tem liberdade para glorificar, amém? Amém, glória a Deus. Não, porque senão eu fico assustado, irmão. Eu falo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Senhor da glória. Deus está falando, né, irmão? Amém, já ouvi um amém, já está melhor, hein? Capítulo 37, o versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor,
Confia nele o quê? Isso, em outras traduções, e ele agirá. Na NVI diz, ele agirá. Quando a gente fala em entrega, nós imaginamos eu fazendo isso, né? Eu pegando algo, entregando o pastor assim, ó. Entregando, ô glória, aí ó, tá vendo? É revelação aqui, irmão. Aí ó, você entrega, nós imaginamos esse o teu caminho, não é simplesmente eu fazer esse ato. Significa, a tradução é rolar. O que é isso? É como se eu tivesse um fardo. É como se eu tivesse um peso muito grande, irmão. Muito, está pesado, está incomodando. Eu não estou conseguindo carregar. Eu não estou conseguindo caminhar. Eu não estou conseguindo o quê? Me movimentar. Está pesado, Deus. Eu não estou aguentando. Sabe, irmãos, as lutas, problemas, situações, está pesado nesse caminho, eu não estou aguentando. Significa o quê? Rolar mesmo, de rolar. Eu estou pegando esse fardo, estou entregando, estou jogando para aquele que pode carregar, para aquele que pode sustentar. Irmãos, Ele é o teu sustento, Ele é o teu alimento. Lança sobre Ele, irmão, lança todo o peso, todas as vossas ansiedades, como a palavra diz. Lança é você simplesmente pegar e jogar sobre Ele. Deixa Ele carregar o fardo, irmão. Você está entendendo isso? É simplesmente o que nós colocarmos e jogarmos para Ele. Olha capítulo 37, olha o versículo 6. Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada e a sua causa como o sol do meio-dia. Muitas vezes a gente se justifica demais, né? A gente é tão preocupado em se justificar. Ah, porque isso, porque aquilo. Né? Nós muitas vezes fazemos isso. Mas você não precisa se justificar. Porque você serve a um Deus que é justo em sua essência. Você serve a um Deus que diz a palavra que Ele trará a luz, Ele trará a situação como o sol do meio-dia. Sabe o sol do meio-dia para todos verem? Irmãos, Ele é um Deus que cuida da tua vida. Ele é a justiça. Não precisa se justificar, irmãos. Olha lá o versículo 7, vamos lá. Agora vamos para a perícope. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. NVI diz, né? Não se aborreça quando os outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles o quê? Maquina o mal. Você só o quê? Descansa se primeiro você confia nele, sim ou não? Você só pode descansar, primeiro você tem que confiar, independente da circunstância, independente da situação, independente do que você esteja passando, irmãos, você precisa o quê? Confiar, descansa no Senhor, o quê? E aguarde por Ele com paciência, irmãos, desculpa te dizer, muitas vezes pode demorar. Muitas vezes pode demorar, muitas vezes não. Quando eu digo demorar, Deus, Ele não sofre as consequências do tempo. Deus não usa relógio. Deus está em outra atmosfera. Quando nós falamos, nós imaginamos, Senhor, o Senhor está demorando. Mas Ele é um Deus atemporal. Diz a palavra que antes que houvesse dia, eu era. Tudo está nas mãos dEle. E Ele diz assim, o versículo 7, repousa no Senhor, espera pacientemente por Ele. Repousar, descansar, é você entender que pode não estar fácil. É você entender que a situação muitas vezes pode estar complicada.
mas é você se colocar nas mãos. Deus, eu não estou aguentando, mas a partir de agora eu vou me jogar e as tuas mãos vai me conduzir. Você está entendendo isso? Deixa Deus conduzir, Ele vai fazer isso com você. Enquanto você descansa, é exatamente isso. Enquanto você descansa nas mãos dEle, Ele vai conduzindo você. Ele vai conduzindo com segurança. Independente da situação, irmãos, não perca a tua esperança. Não perca a tua esperança. Nós estamos num tempo em que as situações tentam o quê? Tirar-nos a paz. Que as situações tentam o quê? Nos ferir, nos machucar. Muitas vezes pode parecer que nada está acontecendo. Deus, Ele olha para você. Quando eu digo que Ele olha, claro que Ele olha, Ele vê. Mas eu digo que Ele olha e intervém ao teu favor. Você está entendendo, irmão? Ele intervém ao teu favor. E diz assim, o versículo 8, fala: evite a ira e rejeite a fúria, não se aborreça, isso só leva ao mal. Pois o versículo 9, pois os ímpios serão eliminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. É engraçado porque a gente não está acostumado a esperar, né? O ser humano não nasceu para esperar. Mas como você está dizendo isso? Com base em quê? Pega uma fila. A gente já fica o quê? Um pouco, a gente espera, mas depois a gente começa o quê? Ficar inquieto, sim ou não? É só eu que fico inquieto aqui? Amém? Nós ficamos, né? Nós ficamos o quê? Inquietos. Nós precisamos esperar o quê? Com paciência, não é só esperar. É esperar com paciência, esperar crendo que Ele é poderoso para fazer, esperar crendo que Ele é poderoso para agir, esperar crendo que Ele é poderoso para intervir. Irmãos, muitas vezes quando a gente fala em esperar, a gente pensa assim: então eu vou esperar, eu vou cruzar as minhas pernas e eu vou ficar lá de boa. Eu vou sentar ali, não quero mais saber de nada. Esperar não é isso, esperar é uma atitude ativa, irmão. E é engraçado porque eu vou mostrar para você. Tem um versículo no livro de Isaías, capítulo 40, o versículo 31, que fala exatamente sobre um exemplo de espera. Capítulo 40, versículo 31, é um versículo muito famoso, fala assim: aqueles que esperam no Senhor renovarão o quê? As suas forças, voarão com asas como águias. Quando eu já vi muito, pastor, falando sobre esse versículo, e eu já vi pessoas falando inclusive sobre a questão da águia. Que porque as pessoas dizem, porque já vi pregador falando, porque a águia, aos 40 anos ela vai e bate, fica batendo até trocar o bico e tal. Quem já ouviu isso? Irmão, isso é lenda urbana. Eu fui pesquisar sobre a águia, e o biólogo, em outras palavras, ele diz: não é nada disso. Vamos entender o que Deus fala sobre esperar. Esperar no Senhor, voarão, aqueles que esperam no Senhor, voarão com asas como águias. Irmãos, lenda urbana não é assim. A águia, ela, primeiro porque todo o corpo dela, vamos falar como se fosse parte craniana, é maciço. Ela não troca, não existe isso, é impossível. Ela bater e quebrar, trocar o bico, não. O que acontece é a ponta do bico, como se fosse o quê? Uma queratina, como se fossem unhas. Isso se renova. E é engraçado que os irmãos vão entender por que eu estou falando isso. As penas dela, porque ela arranca todas as penas, fica lá de quarentena e depois ela não é assim. Ela vai o quê? Ela continua o seu voo, ela não para. Além do urbana fala, fica 5 meses sem se alimentar, não.
O metabolismo da águia não aguenta ficar 2 semanas sem se alimentar. Sabe o que é isso, irmão? Nós que esperamos o Senhor, precisamos nos alimentar constantemente em Deus. Você está entendendo? Precisamos alimentar constantemente em Deus. As penas, elas são trocadas o quê? Aos poucos. O que Deus fala? Presta atenção. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão com asas como águias. O próprio Deus, através do profeta Isaías, dá o exemplo, fazendo uma analogia do ser humano com a águia. Sabe o que quer dizer, irmãos? Você calma. Se você tem o que parar, se você tem que descansar, é aos poucos, não é de uma vez. Calma, se você está trocando as penas, é como a águia, é aos poucos. Você vai fazendo aos poucos. Você está entendendo isso, irmãos? É aos poucos, não é abruptamente. E muitas vezes nós ouvimos, né? N situações e não é isso. E é engraçado porque assim, o versículo 9, pois os ímpios serão eliminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Irmão, eu vou falar algo para você. Espere no Senhor, mas é nele. Ele é o nosso alimento. Ele é o nosso sustento. É Ele que trabalha na tua vida, é Ele que faz. E é nele que nós temos que esperar. Fala ali, os ímpios não herdarão a terra porque eles não se alimentam. Eles não têm um alimento em Deus. Nós nos alimentamos em Deus. Nós buscamos, então é nele que você tem que esperar. É nele que você tem que confiar. Ah, mas a situação é difícil, a situação é complicada. Irmãos, a gente tem que entender um conceito que é diferente um do outro de... Uma coisa é a palavra precisar. Outra coisa é a palavra depender. São coisas totalmente diferentes. O que é isso? Eu já vi pessoas falando, não, eu dependo do meu trabalho. Não, eu dependo do meu emprego. Não, eu dependo disso, eu dependo... Não, irmãos. Você precisa do teu trabalho, sim. Mas a tua dependência é de Deus. É dele que você depende, irmãos. Você depende único e exclusivamente dele. Precisar é uma coisa, depender o quê? É algo totalmente diferente. Tem um versículo que fala, Salmo 126, um versículo que inclusive o pastor gosta muito. Aqueles que levam a preciosa semente, né? Andando e chorando, né? Voltarão o quê? Carregando. Está aqui, ó. Colherão com cânticos de alegria, ou outras traduções, carregarão consigo seus molhos. Eles levando a semente, vocês vão ver que é uma atitude de espera, uma atitude ativa, porque eles estão o quê? Carregando, sim ou não? Eles estão carregando. Mas eles estão carregando sem crer? Não. Eles estão carregando o quê? Com fé. Aquele o quê? Que anda com a preciosa semente. Irmãos, uma coisa é você fazer o plantio hoje. Você olha lá no celular, você vê o tempo. Você sabe se amanhã vai chover, o tempo, o clima, se vai estar vento, se não vai, se vai estar sol ou não. Eles não tinham nada, eles não tinham parâmetro nenhum. Eles simplesmente saíam o quê? Fazendo. Simplesmente saía fazendo. Irmãos, confia no Senhor, espere de uma forma ativa e confie, jogue a sua semente em Deus, jogue a sua semente em Deus, independente da circunstância. Senhor, mas eu não estou entendendo, Senhor, eu não estou vendo nada do que está acontecendo. Jogue a sua semente, porque a partir daí, você está o quê? Esperando no Senhor, de uma maneira ativa. Você está entendendo, irmãos? Nós precisamos o quê? Esperar no Senhor.
Não é fácil. Tem situações que a gente olha, humanamente falando, a gente fala, Senhor, como eu saio dessa? Mas Ele é o Deus que dá a solução. Ele é o Deus que dá o quê? O escape. Muitas vezes nós não entendemos. N circunstâncias, irmãos, Ele é o Deus que surpreende. Muitas vezes nós temos o péssimo hábito de associar a prosperidade à área material. Muitas vezes nós associamos diretamente. E não significa que um cristão não possa o quê? Ter posses. Não tem relação. Mas nós precisamos entender o quê? Que nós o quê? Temos o quê? A vida eterna. Há uma morada. Há uma morada preparada para cada um de nós, irmãos. Se eu falar para os irmãos assim, olha, responda você mesmo, uma pergunta retórica, responde para você. Se eu falar assim, se Jesus fala assim, ó, há um lugar preparado para você, você tem a opção de me encontrar agora. Só que eu também vou te dar uma segunda opção, você pode me encontrar depois. E nesse período eu vou te dar, sabe os seus sonhos materiais? O carro, casa. Eu vou fazer tudo isso, depois você encontra comigo também. Qual você escolheria? Nós precisamos ter pressa para encontrar com o Senhor, irmãos. Nós precisamos ter pressa, irmão. Nada se compara à glória. Nada se compara àquilo que Deus tem preparado para nós, irmãos. É engraçado porque o apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem o conceito de prosperidade, irmãos. Vocês vão entender por quê. Porque ele era fabricante de tendas. Imagina hoje um construtor, uma empresa, o dono da empresa faz prédios. Paulo tinha muitas posses, fabricantes de tendas. Conhecia o quê? A lei, conhecia muito bem as escrituras. Só que assim, quando ele teve um encontro real no caminho de Damasco, antes Saulo, que ele teve um encontro real, tudo aquilo que ele tinha virou nada. Tudo aquilo que ele tinha virou nada. Ele ligou, caiu a ficha dele, ele começou a entender, olha, apesar de eu ter tudo isso que eu tenho, isso é lixo perto da glória daquilo que Deus tem para a minha vida. Em outras palavras, ele estava entendendo que ele não era próspero. Ele larga para o quê? Para seguir a missão que Deus tinha na vida dele, irmãos. Ele larga tudo. Por quê? Porque a prosperidade para ele o que era a realização plena da missão dele. Era a realização plena daquilo que Deus tinha para ele. Ele sim, naquele instante, ele entendeu o sentido de prosperidade, irmãos. Que é o que? A nossa realização o quê? Plena em Deus. Deus ele pode abençoar sim. Ele faz o quê? Por graça, irmãos. Ele faz. Mas nada, o nosso coração não pode estar acima. O nosso coração não pode estar o quê? Acima de Deus, jamais. Buscai primeiramente o reino, há uma ordem. Primeiramente o quê? O reino e a sua justiça, e o quê? E todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu só posso acrescentar água se eu já tenho água. Eu só posso acrescentar algo em cima o quê? Da mesma substância que eu o quê? Que eu já tenho. Você está entendendo, irmãos? Busque primeiramente o reino. Confia no Senhor, irmãos. Muitas vezes não caia no erro de Asaf. Comparação. Eu falei isso e estou falando novamente. Estou reforçando isso para você. Não caia nisso, irmãos. Porque são realidades diferentes, são situações, são contextos diferentes. Somente olhe para o Senhor, olhe para Ele, porque Ele tem a resposta para você, é Ele que tem a solução para você. Entenda, irmãos, por mais simples muitas vezes que possa ser sua casa, irmãos,
Você serve a um Deus. A alegria da salvação, o que importa é você entrar no teu lar, você entrar na tua casa, a tua família está reunida. Isso é prosperidade, irmãos. Isso é prosperidade em Deus. É eu chegar na minha casa, ver a Fernando e Bruno na mesa, saber que eles estão lá, saber que eles estão bem. Isso é você ser próspero, irmão, independente do ambiente que você esteja. Não significa que nós não podemos o quê? Melhorar. Amém, mas esse não é o ponto, esse não é o ponto. Confie no Senhor, coloque o seu coração nele, agrada-te do Senhor. Sabe o que significa agrada-te do Senhor? É o meu coração se alegrar com Deus, com tudo que Ele está fazendo. É eu de fato ser grato, Senhor, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor faz na minha vida. Às vezes a gente não entende, irmãos. Muitas vezes nós não entendemos. A palavra do Senhor diz: dormi, o salmista fala, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou, irmãos. A cada dia que você nasce é um milagre. A cada dia que você nasce, milhares de reações acontecem durante a noite, irmão. Tem noção? Aí nós acordamos, falamos: Jesus, obrigado, eu agradeço a Deus cada dia que eu acordo. E quando eu vou levar o Bruno cedo, eu sempre falo no carro dirigindo: Senhor, obrigado, dormi e acordei, não por religiosidade, mas como gratidão, porque o Senhor me sustentou. Muitas vezes, irmãos, a gente não dá valor. Não dá valor ao que deveríamos dar valor. E o que não precisa de valor nós damos. Começa a ter um entendimento. Paulo, ele entendeu. Antes Saulo, agora eu vi o que Jesus quer da minha vida. Mais precioso que é eu andar com Ele. Mais precioso é o que? Eu estar junto com Ele, irmãos. Muitas vezes eu já vi muitos casos, irmãos, não poucos, pessoas com muita propriedade, bens, carros. Conheço muita gente também, até pelo meu trabalho. Mas eu conheço muitos com a vida destruída. Pessoas assim. O que eu quero deixar claro é: uma coisa não anula a outra. Amém? Uma coisa não anula a outra. Não adianta você ter posses, não adianta você ter riqueza, bens e não ter Deus. Não adianta, irmãos. A nossa riqueza está nele. A nossa confiança. Lança sobre ele, irmãos, o teu fardo. Lança sobre ele. E aliás, ele manda trocar, né? O meu é leve. Só que tudo aquilo que você está carregando, tudo aquilo que está aprisionando você, entrega o teu caminho, lança sobre ele a partir dessa noite, irmãos. Lança sobre ele. Irmãos, se não é Deus fazer algo na tua vida, quem vai fazer, irmãos? Se não é Deus fazer algo na tua vida, quem que vai intervir? Não tem, irmãos. Não tem. É Ele que faz, é Ele que age. Coloque a tua confiança nele, coloque a tua esperança. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quem tem esperado no Senhor aqui nessa noite? Todos nós. Primeiramente nós esperamos o quê? A glória, a vida eterna. Mas nós estamos o quê? Esperando no Senhor. Renova as tuas forças, irmãos. Quando você se sentir cansado, quando você se sentir fraco, como que você vai se alimentar? É aqui. É na casa do Senhor, é orando. Você vai alimentar o quê? O teu espírito, é dobrando o seu joelho, é você falando com Deus, é você falar: Senhor, pede ajuda. Você pode pedir ajuda para o Espírito Santo, irmãos. Você pode pedir ajuda para o Espírito Santo nas tuas fraquezas, no que for. Você fala: Espírito Santo, eu por si só não consigo mudar, eu por si só não consigo resolver essa situação, mudar a minha maneira de pensar, mudar o quê?
minha conduta, mas o teu Espírito é poderoso para me ajudar. Pede ajuda nessa noite para o Espírito Santo. Pede ajuda para o Espírito Santo. Você que está na tua casa, pede ajuda para o Espírito Santo. Ele é poderoso para fazer, para intervir na tua vida. É Ele que faz, irmãos. É Ele que age. Que você creia, irmãos, nessa palavra. E acima de tudo, não somente crer. Porque até o inimigo crê. Ele não pratica. Vamos praticar a palavra. Está entendendo, irmãos? Coloque em prática. Espere no Senhor de maneira ativa. Espere nele. Confia nele. E Ele fará. Ele satisfará as tuas necessidades. Em nome de Jesus. Amém?